Glória a Deus, meus amados, louvado seja o nome do Senhor, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, nós estamos aqui de volta, trazendo um vídeo, mais uma aula, uma pré-aula aí dos jovens, a aula 10 dos jovens. Eu quero, com muita satisfação, aqui já desejar a todos vocês que estão chegando aqui no canal um forte abraço a todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais esta pré-aula. Que Deus abençoe em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer enorme ter vocês aqui conosco para mais uma aula aqui da Escola Bíblica Dominical. Aula 10 dos jovens. Essa aula é para o dia 7/9 de 2025. E esta aula tem por título, A Liberdade em Cristo nos deu, louvado que Cristo nos deu, a liberdade que Cristo nos deu. E quero ler aqui o textuário com vocês, né? Eu preparei aqui textuário Gálatas capítulo 5, versículo 1, vamos ler também o versículo 2, que nos diz assim: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Versículo 2: Escutai, eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Glória a Deus. Leitura bíblica em classe está em Gálatas capítulo 5, versículo 1 a 15. Então nós vamos continuar aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor, com mais esta lição para o seu aprendizado. Não vou ler todo o capítulo, né? Até o 15, mas nós vamos aqui estar explanando aqui dando aqui algumas explicaçes de alguns versículos e trazendo para você aqui uma aula maravilhosa. Espero que vocês gostem. E você que está chegando pela primeira vez, já se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Amém, amados? A circuncisão tem algum valor? Esse é o tópico 1. Subtópico diz assim: estejam firmes na liberdade. Queridos, Paulo ele orienta Paulo ele orienta os Gálatas a não abrirem mão da liberdade conquistada em Cristo, certo? Então, a circuncisão, que é símbolo da antiga aliança, não era mais condição para a salvação, pois para a fé em Jesus Cristo é o que justifica. Né? Agora, a fé é o que justifica em Cristo Jesus. Em Gálatas capítulo 2, versículo 16, não é verdade? Vai falar sobre isto. Diz assim, olha: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Está escrito aqui, não sou eu, a palavra de Deus está falando. O apóstolo Paulo, inspirado aqui pelo Espírito Santo, que nos trouxe essa mensagem, e nós devemos obedecê-la, porque a palavra, toda a Escritura, a Bíblia diz que é inspirada pelo Espírito Santo. Por isso, amados, tem uma aplicação aqui para você jovem, que essa é a lição voltada mais para os jovens, mas também serve para a igreja toda. Essa aplicação nos fala que a liberdade em Cristo nos chama a viver sem medo da condenação, pois na graça, né, sem cair em legalismo religioso. Amém, amados? Então nós devemos viver sem medo da condenação, pois é na graça, sem cair em legalismo religioso. Nós devemos pela graça, viver pela graça e não viver em legalismo religioso. Segundo subtópico: não se coloquem debaixo de servidão. Olha, a servidão, ele é o peso de tentar agradar a Deus apenas por regras e tradições humanas. Então, voltar à prática da lei significava rejeitar a suficiência da cruz. Né? Quem não sabe disso? Se Cristo ele veio, morreu, fez um sacrifício por nós, e nós agora rejeitamos vivendo pela lei, se fosse assim, para nós vivermos pela lei, não precisava Jesus ter vindo e morrer na cruz do Calvário. Vocês concordam?
Então, querido, muitos jovens e muitos, anciãos também, eles vivem escravos de tradições sem vida espiritual. E Cristo, ele nos chama para uma vida de fé, não de rituais vazios, que não leva a nada, que não resolve nada. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico fala sobre guardar a lei, obriga o crente, a guardá-la toda. Se a pessoa quiser viver pela lei, ele é obrigado a guardar toda a lei. Quem que consegue guardar toda a lei? Então, Paulo, ele afirma, de Cristo vos desligastes, vós que vos justificais pela lei. Em Gálatas capítulo 5, versículo 4, fala sobre isto. Como diz assim, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, debalde, a pessoa tentar viver pela lei, ser justificado pela lei, não vai conseguir. Ou seja, se alguém busca salvação pela lei, deve cumprir toda a lei, algo que é muito impossível a qualquer homem na face da terra. Não consegue. Então, nenhum jovem, nenhum ser humano consegue ser justo diante de Deus por si mesmo. Só a obra em Cristo na cruz garante a salvação. Certo? Tópico 2. O fermento leveda toda a massa. Subtópico 1 diz assim: separados de Cristo. Irmãos, quem busca justificação fora da graça se afasta de Cristo. É como trocar aí a liberdade do Evangelho por correntes religiosas. Não consegue. Só não vai conseguir ser justificado fora da graça. Não tem jeito. Isso aí se afasta de Cristo. Então, o jovem, o ancião, ou qualquer ser humano precisa, qualquer ser humano cristão, precisa vigiar para não se separar de Cristo com influências, certo? Que pareçam espirituais, mas que afastam da verdade. Certo? Vamos para o segundo subtópico do tópico 2. Corriam bem. Aqui Paulo reconhece que os Gálatas, eles tinham começado a caminhada da fé de forma correta, mas que foram impedidos por falsos mestres, como diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 7. Ele fala: corrieis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Ele está mandando correr bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Certo? Irmãos, muitos cristãos, muitos jovens, e cristãos em geral, eles começaram a fé com aquele entusiasmo, mas eles se deixaram influenciar por doutrinas erradas, amizades tóxicas ou modismo. Então é preciso permanecer firme até o fim. Não adianta começar bem e terminar mal. É bem mais fácil começar mal e terminar bem. Mas começar bem e terminar mal, olha, tá tudo perdido. Não fez nada. Vamos para o terceiro subtópico, o fermento. Aqui o fermento, ele representa pequenas influências que, quando aceitas, continuam toda a vida espiritual, contaminam toda a vida espiritual. Quando você aceita as pequenas influências, como diz, o inimigo maligno, ele vem com pequenas fendas e vai colocando as pequenas fendas, daqui a pouco vai abrindo rachaduras maiores, daqui a pouco ele vem com uma fenda grande e passa todo o resto. Então, devemos tomar muitos cuidados com as pequenas influências, que quando você aceita essas influências, contamina aí toda a sua vida espiritual, como diz aqui capítulo 5, versículo 9 de Gálatas. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ouça isso no nome de Jesus. Então, jovens, cristãos, por nós, precisamos discernir que pequenas concessões, como pecado tolerado, modismo sem fundamento bíblico ou ideologias contrárias à fé, isso pode destruir toda a caminhada com Cristo. Devemos tomar muito cuidado quanto a isso. Vamos ao tópico 3, liberdade e carnalidade. Subtópico 1 do tópico 3 é assim: a condenação dos falsos ensinadores. Irmãos, Paulo, ele foi firme contra os falsos mestres. Aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 10, ele fala assim, veja só:
Confio de vós no Senhor, que não haveis de pensar de nenhum outro modo, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Veja só, então, o ensino distorcido não é apenas um erro, é um pecado grave contra o Evangelho. Devemos tomar cuidado com esses. Certo? Hoje também surgem muitos falsos ensinos que tentam enganar jovens, cristãos, pessoas cristãs, né? Por exemplo, como prosperidade sem cruz, libertinagem espiritual, ideologias contrárias à Bíblia. Então, o crente precisa estar atento, não só o jovem, mas todo cristão precisamos estar atento quanto a essas coisas. Amém, amados? Subtópico 2, do tópico 3 ainda. O título é Dando Ocasião à Carne. Amados, a liberdade cristã, ela não é desculpa para pecar. Paulo, ele alerta sobre isso. Olha em Gálatas capítulo 5, versículo 13, como é que diz? Capítulo 5, versículo 13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Amém? Então, a carne, ela busca satisfazer desejos pecaminosos, mas o Espírito Santo nos guia à santidade. Por isso, devemos tomar muito cuidado. Jovens e qualquer ser humano cristão não devem confundir liberdade com libertinagem. Ouça isso no nome de Jesus. Liberdade para servir a Deus não é libertinagem. Nós somos livres do pecado, mas não livres para pecar. Nós somos livres do pecado, certo? Porém, não somos livres para pecar. E tem pessoas que confundem aquele versículo de Gálatas 5, né? Versículo, acho que é 23. Não. Versículo 26. Louvado seja o nome do Senhor. É Romanos, capítulo 5, que fala que nós não podemos, né, achar que devemos pecar, pecaremos, né, para que abunde, né, porque a Bíblia diz lá que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí muitos falam assim, pecaremos para que a graça superabunde? Não, de maneira nenhuma. Aí é libertinagem. Muitos estão confundindo aí, né, liberdades com libertinagem. Ouça isso no nome de Jesus. Devemos tomar muito cuidado para que nós não confunda aqui e não aproveite distorça essa palavra para pecar. Amém? Terceiro subtópico diz assim, o cuidado de uns para com os outros. Como nós já lemos aqui em Gálatas 5, versículo 13, mas eu quero trazer aqui novamente a memória de vocês. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servir uns aos outros pelo amor. Veja só. A fé, ela se manifesta em cuidado mútuo, né? Um para com os outros, e não em egoísmo. O jovem, o cristão, né, mostra maturidade quando usa sua liberdade para edificar o próximo, e não para escandalizar. Se nós usarmos de escândalo, isso aí fica difícil você trazer alguém à igreja, levar pessoas, né, para falar uma palavra, porque você está usando, está escandalizando, como que você vai chegar para alguém e vai evangelizar aquele que está escandalizado com suas atitudes? Isto é impossível. Vai se tornar impossível. Você vai falar assim, peraí, você fala que eu não devo fazer isso, você faz. É isso que ele vai logo apontar na sua cara. Então nós não devemos dar ocasião para escandalizar. Amém, amado? Aqui, concluindo, amados, essa aula de hoje, a liberdade que Cristo nos deu, amados, não é licença para viver sem graça, sem regras, não. Nem escravidão à lei. É uma vida guiada pelo Espírito Santo, livre do pecado, cheio de amor e responsabilidade, certo? Então, esta é a liberdade que Cristo nos deu, né? Ela não é uma licença para você viver sem regras, jamais. Nem escravidão à lei, certo? Voltar às práticas, às antigas obras,
da lei. Não. É uma vida guiada pelo Espírito Santo, uma vida nova, uma vida de mudança. Ouça isso no nome de Jesus. Livre do pecado, cheia de amor e responsabilidade um para com os outros. Então não devemos voltar à servidão da lei, não devemos vigiar contra o fermento do falso ensino. Jesus, quando saiu com seus discípulos, falou assim, olha, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Aí os discípulos falaram assim, será que é porque nós não trouxemos pão? Mas Jesus estava falando justamente dos ensinos dos fariseus. Então, nós devemos usar a liberdade para servir uns aos outros em amor. Assim, queridos, jovens e cristãos, anciãos, jovens, meninos, adolescentes, assim, nós permanecemos firmes, correndo bem a carreira da fé, até alcançarmos o prêmio da vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus abençoe, amados, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Estaremos de volta aí com a aula 11 na próxima semana. Não saia deste canal, mas fique conectado que todos os dias nós temos mensagem edificadoras, mensagem que traz mudança de vida para a sua família, para a sua vida. Um bom final de semana a todos vocês, em nome de Jesus, e um forte abraço. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.